Olá pessoal, aqui mais uma aula da disciplina Esporte e Sociedade. Dessa vez a gente vai tentar compreender um pouco melhor o fenômeno da violência associada ao futebol no que diz respeito às torcidas organizadas no contexto brasileiro. Na aula passada nós discutimos um pouco do hooliganismo e como que isso se manifesta no contexto europeu e a correspondência que isso tem em outros países, mas o contexto brasileiro ele tem características específicas, então é interessante tentar compreender um pouco mais esse contexto. Então, a unidade didática 2, Esporte e Sociedade, nas relações que o esporte estabelece com a sociedade. Bom, falar de torcida organizada no Brasil, a gente precisa remontar um pouco como que surgem esses grupos, Então, eles remontam o final da década de 1960, principalmente com a criação da torcida Jovem do Santos, que foi uma das primeiras torcidas a se organizar institucionalmente. Grupos de torcedores identificados com bandeiras, esses são mais antigos, mas a institucionalização das torcidas organizadas, isso é mais recente. Então, a fundação da torcida Jovem do Santos vem de 1969 e a partir daí também outras torcidas foram sendo criadas, principalmente no contexto paulista, Por isso aqui o símbolo das 4 principais torcidas organizadas do estado de São Paulo. E posteriormente também outras torcidas organizadas foram criadas em outros contextos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pois bem, essas torcidas nasceram como uma forma de organização política dos torcedores, principalmente dos jovens torcedores. Vivia-se um contexto de ditadura militar no Brasil e havia uma carência muito grande de engajamento político entre esses sujeitos. Então, o político, não no sentido político partidário, mas no sentido político diante da realidade. E os clubes tinham uma relação um tanto distante em relação aos torcedores. A criação das torcidas organizadas possibilitou, então, uma voz ativa e uma organização maior aos torcedores, suprindo essa demanda por engajamento político-social. Posteriormente, estas torcidas elas buscaram criar uma certa independência, que eu coloquei como romper com a dependência política dos clubes, mas no sentido de que elas tinham uma organização própria, que possuía vínculos com clubes, mas não uma relação de dependência para com o clube. Desde o surgimento desses grupos de torcedores, elas têm uma certa marca e um estigma ligado ao comportamento violento. Esse comportamento violento ele vai se modificando ao longo do tempo, mas desde o seu início ele já estigmatiza esses grupos de torcedores. Bom, essas torcidas organizadas, elas viveram o que a gente pode chamar de um apogeu em termos de crescimento e de visibilidade, E esse apogeu se deu principalmente entre a década de 60, em 1969, com a criação da torcida Jovem do Santos, e a década de 80, Até esse período aí foram criados os principais grupos de torcidas organizadas no Brasil, Rapidamente eles se tornaram um núcleo de formação política, porque ali eram discutidas e ali os jovens assumiam papéis que nem sempre eles conseguiam assumir na sua vida social fora da torcida organizada. Então a torcida organizada passou a ser um espaço de acolhimento desses sujeitos. Em São Paulo, elas passaram, primeiro em São Paulo, passaram a abranger também a organização do carnaval. O que se relata, o que os membros, presidentes de torcidas organizadas relatam, é que havia um hiato entre o final das competições futebolísticas e o início de um novo calendário esportivo. Então, para preencher esse espaço entre uma competição e outra, eles resolveram começar a se engajar em torno da participação no carnaval, para posteriormente criarem os próprios blocos, Hoje nós conseguimos identificar a Gaviões da Fiel, a Mancha Verde, a Dragões da Real como agremiações carnavalescas e que estão ligadas a torcidas de futebol, Nesses grupos, pode-se dizer que eles participavam indiretamente, enquanto co-organizadores do espetáculo, trazendo uma abrangência, uma estética diferente para o espetáculo do que ele seria sem a presença dessas torcidas. E aí a gente podemos citar bandeiras,
símbolos, né, identificadores tanto de jogadores quanto do clube, além de papel picado, faixas, o famoso pó de arroz que era utilizado. Isso criava uma estética muito diferente para o espetáculo. Então, a partir disso, eles se tornavam co-organizadores do espetáculo, né? E, por último, podemos citar que estes grupos de torcedores conseguiram, então, independência financeira, né? Ainda hoje é possível entrar nos sites das principais torcidas e esses sites, eles informam, eles veiculam produtos ligados à torcida. Então, é possível comprar camisa, boné, chaveiro, bandeira, né? E isso faz com que esses grupos, né, essas agremiações, tenham independência financeira em relação ao clube ou qualquer outra instituição, né? Então, antes de tudo, eles buscam também a obtenção de uma sustentação financeira do próprio grupo. Os conflitos, né? O que nós podemos citar em relação a eles, né? Eles existem desde que estes grupos de torcedores se identificaram de maneiras distintas e opostas, né? Usando símbolos que se opõem de alguma forma, né? E como o contexto do esporte é marcado pela competição, naturalmente e essencialmente esses grupos se colocam em posições opostas, né? No entanto, há uma mudança na natureza do conflito na passagem da década de 1980 para a década de 1990. Até a década de 90, esses conflitos eram marcadamente por um conflito corporal sem a utilização de qualquer instrumento, seja arma, porretes ou qualquer outra situação. Havia também uma espécie, né, pelo menos no relato dos membros de torcida e nos estudos a respeito, uma espécie de código de conduta, de que havia um atrito corporal, mas alguns valores não permitiam que essa violência extrapolasse o limite de ameaça à vida, né? É curioso, né? Porque é um comportamento que beira a selvageria, mas que também é marcado por certo código de conduta, né? O conflito, nesse sentido, estava buscando principalmente a obtenção e apropriação dos símbolos ligados aos rivais. Então, roubar a bandeira, pegar a camisa, deixar o sujeito embora sem o uniforme que o identifica como torcedor do grupo rival, eram os objetivos até então buscados pelos grupos, né? Na passagem para a década de 90, esses grupos começam a experimentar a utilização de armas, né? Sejam armas brancas, como facas, e a utilização de arma de fogo, né? E na década de 90 é onde se testemunha os principais episódios que envolveram vítimas fatais, né? A citar o conflito entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na década de 90, né, que culminou com a morte a pauladas de um torcedor, né, do São Paulo. Atualmente há uma aproximação explícita entre as torcidas e a violência, e eu separei alguns símbolos aqui para poder mostrar isso, e também alguns trechos, né, de alguns cantos de algumas torcidas, né? Então, no caso da torcida Raça Rubro-Negra do Flamengo, né, torcer, lutar, ao inimigo massacrar. Então, de alguma forma, isso incita a violência, né? O torcedor rival passa a ser visto não como adversário, mas como inimigo, né? Eu sou independente, eu vou dar porrada, eu vou. No caso da Independente, torcida do São Paulo, né? Então, novamente, incitando o comportamento violento. E também os símbolos, né, as logos que identificam os grupos de torcedores, claramente se utilizando de uma linguagem associada ao comportamento violento, seja na utilização de uma analogia às artes marciais, no caso aqui do símbolo do São Paulo, com a bandagem ligada ao Muay Thai, ou a caveira da torcida do Atlético Paranaense, ou a posição de punhos cerrados, né, da torcida urubuzada do Flamengo, né, pronto para luta, neste caso. A repressão, né? Como é que tem sido feita o controle e repressão dessas torcidas, né? Ela se intensifica, principalmente a partir do aparecimento das vítimas fatais. Então, num primeiro momento, se buscou a anulação das torcidas e dos seus símbolos, né? Se falou muito sobre a extinção das torcidas, mas de alguma maneira isso trouxe ainda mais revolta, porque o sujeito perdia aquele símbolo com o qual ele se identificava. Há uma generalização da identificação do comportamento violento, como se toda a torcida organizada fosse responsável por ele. No entanto,
sabe-se a partir de alguns estudos e estimativas que de 5 a 7% apenas dos torcedores se envolvem nesses conflitos. E há também um preconceito de classe, né, e que se buscou uma certa higienização dos estádios, acreditando que, elevando o preço dos ingressos, você não receberia dentro dos estádios aqueles torcedores advindos da periferia, a quem era atribuído o comportamento violento. E uma outra estratégia que foi utilizada é a modificação dos estádios, né, das arenas modernas, né, colocando todos os torcedores sentados, né, na estratégia que foi utilizada na Europa, chamada como all-sitting, né, todos sentados. Nesse sentido, acreditava-se que a violência dos grupos de torcedores fosse acabar. No entanto, ela desconsiderou uma questão muito importante, que é que a violência extrapola o estádio. Ela também acontece nos arredores dos estádios, ela também acontece nos bairros, né, lugares onde ela ainda continua acontecendo. Por último, agora no contexto atual, o que nós podemos citar é que desde 2010, mais de 100 pessoas morreram, né, devido a confrontos de grupos de torcidas. Há um certo jogo de empurra e também de impunidade, onde o poder público, os clubes e as torcidas organizadas culpam-se mutuamente pela existência dos conflitos e responsabilizam-se mutuamente, e também há certa impunidade. Os sujeitos envolvidos nos confrontos, eles não são punidos exemplarmente e logo voltam às ruas, podendo inclusive voltar aos estádios para cometer atos violentos novamente, né? Há a adoção de certas estratégias consideradas limitadas ou equivocadas, no caso da estratégia do all-sitting ou do encarecimento dos ingressos, e há uma falta de planejamento estratégico e coordenado entre os envolvidos, né? Mas, no entanto, a gente pode citar que o aumento de estudos a respeito do tema traz alguma luz, né, no fim do túnel. Para finalizar, no documento chamado Dossiê das Torcidas Organizadas, né, se traçam algumas possibilidades de intervenção nesse contexto, né? Num primeiro momento, então, precisaria-se de uma repressão realmente a curto prazo, mas compreendendo que ela só seria útil a curto prazo, né? Num segundo momento, precisa-se da prevenção a médio prazo, né? Seja ela feita com vídeo monitoramento, com biometria nos estádios, para identificar aqueles torcedores que já se envolveram em confrontos, enfim. E, por último, uma reeducação a longo prazo, para o sujeito compreender que ele tem o seu papel na construção do espetáculo esportivo, mas que esse papel não pode extrapolar certos limites da civilidade e da segurança pública.